Meditação de Santo Tomás de Aquino. Quarto domingo da Quaresma. Cristo com sua paixão abriu a porta do céu. O fechamento de uma porta é um obstáculo que impede a entrada das pessoas. Ora, os homens estavam impedidos de entrar no reino dos céus por causa do pecado, pois como diz o profeta Isaías, caminho sagrado chamarão. O impuro não passará por ele. E há dois pecados que impedem a entrada do reino dos céus. Um é o pecado de nosso primeiro pai, pecado comum a toda a natureza humana, e que fechava ao homem a entrada do reino celeste. Por isso se lê no livro do Gênesis, que depois do pecado do primeiro homem, Deus postou os querubins com uma espada de fogo e versátil, para guardar o caminho da árvore da vida. O outro é o pecado próprio de cada pessoa, cometido pelo ato pessoal de cada homem. Pela paixão de Cristo somos libertados não só do pecado comum a toda a natureza humana, em relação à culpa e em relação à dívida da pena, uma vez que ele pagou por nós o preço, mas também dos pecados próprios de cada um, dos que participam da paixão dele pela fé, pelo amor, e pelos sacramentos da fé. Consequentemente, pela paixão de Cristo nos foi aberta a porta do reino celeste. E é precisamente isso que nos diz a carta de São Paulo aos Hebreus. Cristo sumo sacerdote, dos bens vindouros, por seu próprio sangue entrou uma vez para sempre no santuário, e obteve uma libertação definitiva. É o que dá a entender o livro dos Números quando diz que o homicida ali permanecerá. Ou seja, na cidade de refúgio, até a morte do sumo sacerdote consagrado com o óleo santo. Depois da morte deste voltará para a sua casa. Deve-se dizer que os patriarcas, ao realizarem obras de justiça, mereceram entrar no reino celeste pela fé na paixão de Cristo, segundo o que diz a carta aos Hebreus. Graças à fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça. Por ela cada um deles ficava limpo do pecado, quanto condiz com a purificação da própria pessoa. Contudo a fé ou a justiça de nenhum deles era suficiente para remover o impedimento proveniente da dívida de todas as criaturas humanas. Impedimento que foi removido pelo preço do sangue de Cristo. Por isso antes da paixão de Cristo, ninguém pudera entrar no reino celeste, ou seja, conseguir a eterna bem-aventurança, que consiste no pleno gozo de Deus. Cristo com sua paixão, nos mereceu a abertura do reino celeste, e removeu o impedimento, mas pela ascensão como que nos introduziu na posse do reino celeste. Por isso se diz que já subiu, diante deles, aquele que abre o caminho,